O ministro Dias Toffoli do STF criticou o funcionamento de redes sociais durante julgamento sobre a possibilidade de responsabilização de plataformas por conteúdos de terceiros. Toffoli associou a lógica de redes sociais à torcida por bandidos em filmes. Sem brincadeira, o Toffoli tá aí, reconhecido no mundo inteiro como aquele que alivia a barra até de criminosos confessos. E olha só o que ele disse. Ninguém vai dar like, a Terra é redonda. Ninguém vai dar like, isso não vai ter impulsionamento. O que dá like? O mundo é plano. Naquele outro julgamento eu citei exatamente essa obra e depois voltarei novamente a ela aqui durante o julgamento, entre tantas outras. Então vejam, as redes sociais se alimentam sim, e há inúmeras pesquisas que eu vou citar no meu voto, de inverdades, de estímulo ao ódio, de estímulo a todo tipo de situação ilícita, porque, infelizmente, a maioria das pessoas torcem nos filmes pelo bandido e não pelo mocinho. Não sei qual a razão da natureza humana, mas mutatis mutandi é disso que se trata. Aquilo que dá like nas redes sociais não é a verdade, não são as boas ações, não são as redes de ajuda. Infelizmente, o que dá like e impulsionamento e que dá mais marketing, mais publicidade e mais ganho, e ao fim e ao cabo é de business, é de dinheiro que se trata. Bom, é bem melhor torcer para bandido em filme do que soltar bandido na vida real. É bem melhor torcer para bandido em filme do que aliviar multa bilionária de criminoso confesso em esquema de suborno na vida real. É bem melhor torcer para bandido em filme do que integrar uma frente ampla pela impunidade e desmantelar completamente uma força-tarefa anticorrupção que recuperou bilhões de reais roubados da maior companhia pública do país. Quer dizer, é um discurso completamente aloprado também, o do Dias Toffoli, hipócrita, e que mostra a desqualificação para debater um tema tão espinhoso nesse momento do mundo. Você tem um desejo de controle, um desejo autoritário de controle da disseminação de narrativas nas redes sociais por parte dos ministros do STF. Eles se incomodam. Hoje tinha ministro do STF falando na TV até sobre pacote fiscal do governo, que é TV comandada por empresário amigo, empresário que organiza eventos de grupos de lobby, inclusive patrocinados pelos irmãos Batista. E você não tem empresários amigos dos ministros do STF como donos de redes sociais. Você não tem esse controle total em que eles possam participar, que não possa ter nada de notícia inconveniente para eles. Não. Então, assim, eles se incomodam com as redes sociais. Ontem Pedro Cerise participou aqui e mostrou, olha, quer reclamar da rede social por determinados atos que às vezes podem ser organizados por meio das redes. Então, vai reclamar do telefone também, quando for organizado por meio do telefone? Ou de qualquer outro meio de comunicação? É o pager, é o walkie-talkie. O problema vai ser a regulação de todos esses mecanismos. Quer dizer, isso é pretexto para exercer controle. E aí vem essa demonização, como se as redes sociais fossem exclusivamente o lugar do ódio, etc., que sempre é um termo bastante genérico. Quer dizer, o que o Toffoli considera ódio? Quando se revelou na Cruzoé o codinome dele na Odebrecht, ele chamou o diabo. Falou, inclusive, de pessoas e sites ignóbeis que espalham mentiras e acusações e não sei o quê, quando era só verdade. Então, sim, é lamentável a gente ver esse nível de debate na mais alta corte do país, Lula Teixeira.
Pois é, o nível é muito baixo, né? Ele tem uma compreensão ali meio simplista, infantil, binária, né? De mocinho e bandido. Podia ser um cara um pouquinho mais sofisticado, não é, nunca foi. Você falou bem, certamente todos os comentários e notícias que foram publicados nas redes sociais sobre as decisões do Toffoli, livrando empresa de multa ou libertando corrupto da cadeia, isso daí certamente gerou milhares e milhões de likes. E isso com certeza não deixou ele nem um pouquinho feliz, né? E aí é ele querendo dizer o que pode e o que não pode nas redes sociais. Agora, ele fala assim, olha, as pessoas só querem ver nas redes sociais, dar like nas coisas que são de ódio, né, de gente malvada, e não é bem por aí, porque é claro que as redes sociais definem ali o algoritmo querendo que as pessoas interajam mais, que elas compartilhem, que elas fiquem mais tempo. Então, existe um cálculo, sim, que é um cálculo econômico, que quanto mais você usar a rede, melhor para eles, né? Eles vão vender anúncio e vender também os seus dados para os anunciantes. Agora, isso não quer dizer que as pessoas querem só, que as redes querem só disseminar o ódio. Isso aí não faz sentido. Se a gente entrasse nas redes sociais e fosse só hater, gente se xingando, querendo se pegar, a gente não usaria, né? A gente desistiria. Essa coisa de que o ser humano tem uma coisa ali, um problema na essência do ser humano, como ele supõe ali. É claro que o ser humano não é um anjo, né? Não estou falando isso, mas as redes adaptam o tempo inteiro, atualizam esses algoritmos e não tem esse objetivo de ficar só disseminando ódio. Muito bem, eu vou deixar para o próximo bloco o trecho, é um trecho realmente tragicômico, que ilustra o quanto o Toffoli, o Moraes e eventuais coleguinhas no Supremo Tribunal Federal querem editar o debate público brasileiro. Eles querem escolher o que pode ser publicado, o que pode ser disseminado e aquilo que não pode, o que evidentemente acaba cerceando a liberdade de expressão, de crítica e até de imprensa. Dando continuidade à nossa análise do julgamento no STF sobre redes sociais, também durante a sessão, o ministro Dias Toffoli perguntou a uma advogada que representa plataformas se seria possível que alguém registrasse o domínio www.morteademocracia.com.br, que agora é a pose do Toffoli. Agora são 5 anos completos dessa pose. Aliás, na matéria de capa da Cruzoé, eu aponto lá na raiz, a primeira fala dele nesse sentido. Agora, pode, morte à democracia, olha que absurdo. Quer dizer, absurdo, não é aliviar a multa bilionária dos irmãos Batista, dos Odebrecht, aliviar as condenações do José Dirceu, não, é que alguém faça aí uma página com um nome feio. E nem sequer se analisa o conteúdo da página, né? Então o Toffoli ouviu como resposta: atualmente, se estiver disponível, vamos acompanhar esse trecho. Ou seja, se um cidadão ou uma pessoa jurídica for fazer o registro de uma página para fazer a sua página de internet e pedir o registro pedofilia.com.br, a NIC-BR não tem capacidade de impedi-la. Teria capacidade repressiva por ordem judicial, de acordo com o 19. Exatamente. Pedofilia em si provavelmente já tem a reserva, mas as outras expressões, de repente, é um site que contém o nome pedofilia, mas é um site educativo em que traz algumas medidas que seriam de prevenção à pedofilia. Então, essa análise prévia não cabe ao intermediário clássico, esse intermediário que não interfere no conteúdo. O agente que deu causa, o agente que escolheu essa expressão, ou que trouxe um conteúdo embaixo de um site do .br, ele é identificável e ele será responsabilizado. A morteademocracia.com.br seria registrável, por exemplo? Atualmente, se estiver disponível, mas seria baixado Atualmente, com se ordem estiver judicial. disponível, seria registrável. Agradeço a resposta, seria registrável. E seria cumprida as ordens das resoluções. E para resoluções. retirá-lo dependeria de uma decisão judicial em razão do artigo 19.
É curioso ver a advogada explicando que um site com a palavra pedofilia, ele não pode ser derrubado porque ele pode ser um site de combate à pedofilia. É preciso dar algumas explicações básicas ali para, vamos dizer assim, frear a sanha autoritária dos ministros do STF. E ao ouvir a sessão, o biólogo Eli Vieira criou o site morteademocracia.com.br, mas o site ficou apenas 16 horas no ar. Ao investigar por que o site foi derrubado, Vieira ligou para o NIC-BR, que registra os domínios no Brasil. A assistente respondeu que o domínio está congelado por procedimento, não é por falta de pagamento, foi aqui internamente. Vieira pediu mais explicações, mas afirmou não ter recebido resposta. Duda Teixeira, o que isso significa? Bom, essa foi uma grande sacada do Eli Vieira, ele que também é jornalista, ele assistiu esse trecho aí do Toffoli falando e falou assim, puxa, deixa eu exercer aqui a minha liberdade, né? Foi lá e registrou esse domínio. E, obviamente, o Eli está querendo fazer uma brincadeira ali, uma sátira, né? E se fosse um site de paródia, etc. Quer dizer, é preciso olhar com cuidado essas coisas, porque eles estão numa sanha de que qualquer coisa é uma apologia ao ataque ao Supremo Tribunal Federal e é preciso ter cuidado na hora de tomar uma decisão jurídica com repercussão a respeito desse tema. A gente vê aí que o Toffoli quer até dizer qual domínio vai poder ser registrado e qual não vai poder, né? Então, assim, puxa, se eu quiser fazer uma lojinha, né, qualquer e vender telefone celular e quiser fazer um domínio novo, compre o celular do Duda, eu vou ter que perguntar para o Toffoli, eu posso fazer isso daqui, né? Então até isso ele quer controlar. Você tem que pensar se o Toffoli permitiria. Pois é. E obviamente, o Eli, a hora que fez esse site, ele era um site ali com informações jornalísticas, tá? Ele não atrapalhou em nada a democracia, né? Ele nem sequer pediu a morte da democracia. A democracia também nem é uma pessoa que você possa matar, né? Ele fez ali só meio como uma pirraça. E aí, foi uma ideia genial, acho que do meu ponto de vista, de fazer... exercitar a liberdade ao mesmo tempo que você desafia o Toffoli, né? O STF. Agora, como é que a democracia morre? A democracia morre desse jeito que a gente está vendo aí. O sujeito vai lá, faz um site, um domínio satírico e, de repente, o negócio é congelado. O site sai fora do ar e você não sabe por quê. Não, e assim, o endereço do domínio, ele não necessariamente é uma apologia. Quer dizer, o sujeito fez esse site e, no entanto, no site, por exemplo, tem a história daqueles que lutaram contra a democracia. E tem isso contado do ponto de vista histórico, etc. Quer dizer, você julgar, começar a julgar o endereço eletrônico do site... enfim, levar a democracia como se fosse uma pessoa que poderia ser assassinada e, portanto, você tem ali uma ameaça de morte, etc. Quer dizer, tá endurecendo, né? Eles estão chegando a um patamar cada vez mais alto de autoritarismo. E o Toffoli, a hora que ele fala isso, puxa, um sujeito conseguiria, né, registrar esse site? E ela fala assim, aí ele faz assim pro lado do tipo... Olha que absurdo, né? Tipo, ele busca uma cumplicidade. Exato. Como assim pode? Como assim? E é óbvio que não deixei pode. Ninguém escrever isso. Não é problema nenhum, não é pecado, não é crime, não é blasfêmia, né? É um exercício do direito da pessoa de liberdade de expressão, que, aliás, é um tema que o Eli Vieira está sempre batendo, né? Ele é um cara que, aliás, o Eli é uma das pessoas que revelou aqueles documentos dos advogados do Twitter, né? Que mostrava claramente o Alexandre de Moraes ali mandando ordem para derrubar perfil, sei lá, por qualquer motivo. E aí, enfim, é uma demonstração, esse fato, claro, aí demonstra muito bem para onde o Toffoli quer levar essa discussão, né? Ele quer realmente controlar tudo e a gente vai perder, se isso for aprovado, sei lá como, porque também o STF não sabe nem como fazer isso, né? Porque o STF não pode regulamentar nada. O Moraes diz lá, olha, as redes sociais são uma terra sem lei. Isso é mentira, né? Existe o Marco Civil da Internet, o Toffoli até citou, tem a Lei Geral de Proteção de Dados, as leis que servem para o mundo real também servem para as redes sociais, então é um setor regulamentado, mas eles querem fazer essa mudança
no artigo 19 que é super preocupante. Eles querem que as plataformas, as redes sociais, respondam por conteúdos postados, né? O artigo 19 diz o seguinte, se algum conteúdo é publicado e de repente alguém se incomoda ou vê ali um problema, você precisa acionar a justiça e aí isso só é retirado do ar com uma ordem de um juiz, né? O que o Toffoli e o Moraes querem é que que o juiz que a própria rede fique com medo ali de tomar uma multa e já seja obrigada a tirar, né? Então, obviamente, as redes, se isso for mudar, elas vão ficar com medo de tomar multa e elas mesmas vão começar a pagar, a derrubar a conta, né? E isso teria um efeito no nosso espaço público de discussão do Brasil gigantesco, né? Porque nenhuma empresa quer ficar tomando multa à torto e direito. Então, você gera uma autocensura que, obviamente, vai restringir muito a liberdade de expressão no Brasil. Muito bem. Ontem a gente falou sobre a participação do Alexandre de Moraes nesse julgamento, então quem quiser ver, que não viu ontem, tem lá o corte na nossa playlist, Alexandre de Moraes culpa redes por 8 de janeiro. Esse é o título. Lembrando que cada trecho desse programa, os trechos mais relevantes, aqueles que, enfim, tem mais continuidade no tempo, eles ficam lá destacados. Então, se você está assistindo ao Papo Antagonista e você fala assim, esse bloco eu queria mandar ele pelo WhatsApp para os amigos, para os familiares, é só entrar no canal de YouTube de O Antagonista, playlist Papo Antagonista com Felipe Moura Brasil, tem lá separadinho por temas, esses vídeos para vocês assistirem e para vocês compartilharem, o que ajuda também a divulgar o nosso trabalho.